Uhum. E professor, tanto Dumas quanto Marcos Vinícius, fica à vontade para quem quiser responder. A gente falou mais cedo aqui sobre o tweet, mais cedo, agora há pouco, que faz menos de 30 minutos que a Nancy Pelosi, assim que pisou no território de Taiwan, já se manifestou dizendo que os esforços dos Estados Unidos vão continuar para que a democracia seja prevalecida, que esse é o que pensa o governo Biden, e a democracia, então, vai sempre ser apoiada, olha só, pelos Estados Unidos. A gente tem esse tweet aí mostrando, falando em relação à visita dela ali, apoiando a essa ilha, e agora há pouco também por parte da China. Eles se manifestaram aqui falando justamente aqui uma nota do Escritório de Assuntos de Taiwan, do Comitê Central do Partido Comunista da China, sobre a visita de Pelosi. Não importa como pessoas como Pelosi ajam para apoiar a ilha de Taiwan e conter a China. Elas não podem parar o processo de reunificação da China. A reunificação deve e será alcançada. A gente viu uma movimentação muito parecida com as ameaças que aconteceram ali antes da Rússia invadir a Ucrânia. A gente tem imagens ao vivo, então, da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos saindo neste momento ali, sendo escoltada com muita segurança, muitos policiais ali fazendo essa escolta ali da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, que acaba de deixar o aeroporto de Taipei ali em Taiwan. Então, já tem uma pessoa fazendo essa sinalização ali, direcionando o caminho em que esses carros devem seguir. Então, Nancy Pelosi, que fez esses tweets ali, já do aeroporto ali, mal desceu do avião, já fez esses tweets para dar uma satisfação a todo mundo do que ela foi fazer lá. Então, a gente já tem essas imagens mostrando que ela sai em segurança até então desse aeroporto. Marcos Vinícius e professor Dumas, havia uma especulação e até informações de que realmente o governo chinês poderia até abater o avião de Nancy Pelosi, poderia fazer algo mais violento ali contra a representante da Câmara dos Estados Unidos. Vocês acreditam que realmente possa escalonar aí uma guerra diante de todas essas tensões, né? A gente estava falando ali das possibilidades, mas agora, a partir deste momento em que a gente vê se acirrando sanções econômicas, não declaradas ainda como sanções contra a China, e também a Alemanha se manifestando que vai apoiar os Estados Unidos. Vocês acreditam que possa ser já algo parecido com o que aconteceu com a Rússia? Perdão, isso em princípio não, né? Eu não vejo aí, não é a primeira vez que o presidente da Câmara de Deputados americano visita a China. O Newt Gingrich esteve lá faz muitos anos, acho que quase um quarto de século, e houve ali também, eu não vejo aí o presidente Xi Jinping querendo alterar o rumo que ele estabeleceu para o crescimento econômico da China nos próximos anos. Isso é uma turbulência a mais neste processo todo. Os chineses já declararam que que Taiwan é parte da China, historicamente existe todo esse relacionamento, e o que a gente vê é que é meramente mais uma pedra aí que o governo dos Estados Unidos tem utilizado nessa política de contenção ao avanço chinês. Então, não acredito aí, né? Pipoca uma série de teorias de que eles iriam atacar o avião, de que estavam escoltando. Tudo isso faz parte, infelizmente, desta constante onda de intervenção por parte dos Estados Unidos, da tentativa de influenciar, em vários casos, em situações domésticas. Então, não acredito aí que a China vá tomar esse tipo de atitude. Compartilha da mesma opinião? Vai ter guerra assim como aconteceu na Ucrânia? Como acontece ainda, né? Não acredito. Eu compartilho a opinião do professor Marcos. Eu acho que isso já vinha acontecendo. Agora, parece que os Estados Unidos, pelo menos não é o Joe Biden, como eu disse, o presidente do Congresso está falando que apoia a democracia em Taiwan. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando lê as coisas. O que significa apoiar? Os Estados Unidos sempre colocaram uma posição dúbia em relação a uma possível invasão de Taiwan pela China. Continua vendendo armamentos, mas nunca falaram que iria ajudar. Agora, se por um acaso isso for corroborado, apoiar
em caso de invasão, que, aliás, Joe Biden falou isso, mas não foi isso que ele quis dizer. Ele falou que business as usual, tudo continua como está, continuamos apoiando nossos amigos taiwaneses. E logo depois, isso foi coisa de uns 2 meses atrás, logo depois a Casa Branca falou, olha, nada muda. Os Estados Unidos continuam apoiando, mas continuamos com a política dúbia de defender Taiwan. Então, precisa saber até que ponto, não acho que essa política dúbia do tipo, olha, se você invadir, eu vou contra-atacar certamente, isso seria um passo bem além da política externa de Biden. Não acho que ele faria uma coisa dessa, porque aí sim seria uma provocação. Agora, que Xi Jinping já está falando, como Vladimir Putin fala desde 2003, em relação à Ucrânia, não tem nada a ver com a OTAN isso daqui, em relação à Ucrânia, em relação à OTAN, no ano passado, que a Ucrânia não era um país independente, Xi Jinping também fala desde que tomou posse em 2012. Como nós falamos aqui, essa história de Taiwan não pode ficar indefinidamente. Olha, ele não está jogando palavras ao léu. Então, como eu sempre digo, chinês adora datas. 2027 também é o centenário do Exército de Libertação do Povo. Alguma coisa, você não fala isso se não está planejando alguma coisa. Agora, é óbvio que Xi Jinping e o Exército de Libertação do Povo estão olhando e aprendendo com os erros e acertos da invasão da Ucrânia. Eu não sou especialista militar, mas ele já entendeu que, se é para atacar, o negócio tem que ser rápido e furioso, de forma a tomar completamente a ilha. Ah, mas espera um pouquinho, os Estados Unidos não tem base militar em Guam, não tem base militar no Japão, não tem base militar na Coreia. Sim, mas um ataque maciço dos chineses a Taiwan e rápido, anfíbio, não daria nem tempo dos Estados Unidos a regimentar todas as tropas para tentar defender Taiwan. Aí você teria uma guerra de Taiwan. Veja, não vamos esquecer, a China não é a Rússia. A Rússia é um bruta de um país enorme, que ela produz o gás natural, petróleo, alimento, etc. Mas, como eu sempre digo, a China é um país, sim, mas ela faz parte de um bruto emaranhado de supply chain. Então, ela entrar numa guerra, justamente com os Estados Unidos, precisa pensar muito bem e sofrer sanções, que isso seria... Se o mundo já está sofrendo com uma guerra, que é a Ucrânia e Rússia. A Rússia não é nem 1/3 do que é a China em termos de importância econômica. Se a China entrar e essas sanções irem para a China e os Estados Unidos se envolver numa guerra com a China diretamente, isso é uma hecatombe econômica que pode acontecer. Por isso que, obviamente, ninguém está esperando isso daí, mas as tensões ocorrem, mas a gente também sabe que, às vezes, as guerras começam com miscalculation, com um cálculo errado, com um avião abatido errado, com um míssil que cai no lugar errado e a resposta é diferente. Não acho que isso vai acontecer. Por outro lado, acho sim que mais cedo ou mais tarde, Taiwan vai acabar fazendo parte da China continental, que inclusive isso me lembra até a capa da Economist, coisa de 1 ano atrás, mais ou menos, que era escrito assim, Taiwan, o lugar mais perigoso do mundo. Isso antes da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então eu acho agora, tirando a Ucrânia, Taiwan é o lugar mais perigoso do mundo, sim.